Oi, oi, boa noite. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ler mais uma história desse livro. A história que eu escolhi, ela é bem grande. Então assim, o vídeo vai ficar bem comprido. Eu espero que vocês gostem. Depois vocês me falam nos comentários se vocês gostam do vídeo mais longo, com histórias longas, ou se vocês preferem com histórias curtas, né? A história que eu escolhi para hoje foi o abeto. O abeto. Ela tem... São 10 páginas de história. 10 páginas. Vamos começar. Antes que você adormeça, não esquece de curtir, dar uma curtida no vídeo, deixar um comentário, tá bom? Então, o abeto. Lá, bem longe, no meio da floresta, onde havia sol morno, brisa fresca e uma bela paisagem, crescia um lindo pequeno abeto. O ambiente era tudo o que se poderia desejar, mas mesmo assim a árvore não estava contente, pois desejava muito ser como seus companheiros altos, os pinheiros e os grandes abetos que a cercavam. O sol brilhava e o vento soprava suas folhas, e as crianças do campo passavam por ali cantando alegremente, mas o pequeno abeto sequer notava. De vez em quando, as crianças traziam framboesas ou morangos em um cesto de palha trançada, sentavam perto dele e comentavam: "Não é uma arvorezinha linda?" E isso deixava o abeto ainda mais triste do que antes. Enquanto isso, ele crescia um anel por ano e ficava cada vez mais alto, pois o número de anéis do tronco de um abeto indica a idade da árvore. Ele crescia, mas continuava reclamando: "Ah, como eu queria ser alto como as outras árvores. Eu poderia esticar os galhos em todas as direções, e minhas folhas do topo enxergariam tudo ao redor. Pássaros fariam ninhos em mim, e quando ventasse forte, eu me curvaria com uma dignidade majestosa, como meus companheiros mais altos." O abeto vivia tão infeliz que não via graça nenhuma no calor dos raios de sol, nos passarinhos, nem nas nuvens rosadas que flutuavam por cima dele pela manhã e ao entardecer. Algumas vezes no inverno, quando a neve branca brilhava no solo, uma lebrezinha passava correndo e saltava por cima da cabeça do abeto, e isso o deixava tristíssimo. Passaram-se 2 invernos, e quando o terceiro chegou, a árvore havia crescido tanto que a lebre foi obrigada a dar a volta. Ainda assim, o abeto continuava insatisfeito e reclamava: "Ah, quero crescer, crescer, ficar bem alto e envelhecer. Nada mais me importa no mundo." Quando chegou o outono, vieram os lenhadores, como sempre, e derrubaram muitas árvores mais altas. O jovem abeto,
que tinha atingido sua altura máxima, estremeceu quando elas tombaram no chão, com um grande estrondo. Depois que os galhos foram serrados, os troncos ficaram tão pelados e fininhos que mal podiam ser reconhecidos. Os galhos cortados foram empilhados em uma carroça puxada por cavalos e levados embora da floresta. Para onde será que estavam indo? O que aconteceria com eles? O jovem abeto queria muito saber. Então, quando as andorinhas e cegonhas chegaram, na primavera, ele perguntou: vocês sabem para onde aquelas árvores foram levadas? Vocês as viram em algum lugar? As andorinhas não sabiam de nada, mas uma cegonha, após refletir um pouco, respondeu: sim, acho que sim. Quando eu estava voando para cá, voltando do Egito, vi diversos navios novinhos e eles tinham belos mastros que cheiravam a abeto. Acho que eram as árvores e posso garantir que estavam magníficas e que navegavam na maior das glórias. Ah, como eu queria ser autossuficiente para ir para o mar, disse o abeto. Mas me conta, como é este mar? Ele parece o quê? Explicar isso demoraria demais, muito tempo mesmo, a cegonha respondeu, levantando o voo e se afastando depressa. Aproveita a juventude, o raio de sol falou. Desfruta teu crescimento e a juventude que há em ti. E a brisa beijou o abeto e o orvalho chorou em suas folhas, mas ele não reparou. O Natal estava chegando e muitas árvores jovens foram derrubadas. Algumas eram até mais baixas e mais novas do que o abeto, que de tanta ansiedade para ir embora de seu lar na floresta, não tinha mais paz nem descanso. Essas árvores jovens eram escolhidas por sua beleza, ao contrário das outras, que ficavam com seus galhos, igual às outras, eram empilhadas e levadas da floresta em carroças puxadas por cavalos. O que está acontecendo? O abeto perguntou. Elas não são mais altas do que eu. Na verdade, tem uma que é até mais baixa. Por que os galhos delas não são cortados? Para onde estão indo? Nós sabemos, responderam os pardais. Nós piamos pelas janelas das casas na cidade e sabemos o que acontece com essas árvores. Ah, você nem imagina quanta honra e glória elas recebem. São vestidas de maneira mais esplêndida. Vimos que são colocadas no meio de salas aquecidas e decoradas com todo tipo de coisa bonita. Bolos de mel, maçãs douradas, brinquedos e muitas centenas de velas de cera. E depois disso, o que acontece? Perguntou o abeto, com todos os galhos trêmulos. Só vimos isso, os pardais disseram. Mas foi suficiente para nós. Eu queria saber se alguma coisa assim tão maravilhosa vai acontecer comigo um dia. O abeto pensava. Seria ainda melhor do que cruzar os mares. Ah, quero tanto que quase dói. Quando é que o Natal vai chegar? Eu estou tão alto agora quanto as árvores que foram levadas no ano passado. Como eu queria estar deitado naquela carroça agora.
ou de pé em uma sala quentinha, cercado de todo aquele brilho e esplendor. Com certeza, alguma coisa melhor e mais bonita acontece depois. Porque se não fosse assim, as árvores não seriam tão enfeitadas. Sim, o que vem em seguida deve ser maior e mais glorioso. O que será? Estou exausto de tanto desejar. Nem sei mais o que estou sentindo. Alegra-te com o nosso amor, disseram o vento e o sol. Aproveita a tua vida ao ar livre. Mas o abeto não se alegrava, apesar de ficar mais alto a cada dia. No inverno e no verão, sua folhagem verde escura podia ser vista na floresta. E quando transeuntes passavam, eles diziam: que árvore linda! Um pouco antes do Natal seguinte, o abeto descontente foi o primeiro a tombar. Quando o machado atingiu seu tronco tão fundo que o partiu, a árvore caiu no chão com um gemido. Consciente da dor e da fraqueza, esquecendo todos os sonhos de felicidade e lamentando ser arrancada de seu lar na floresta. Ela sabia que nunca mais veria seus velhos companheiros, as outras árvores, os arbustos baixinhos, as flores multicoloridas que cresciam ao seu lado, talvez nem mesmo os pássaros. E a viagem também não era nem um pouco agradável. O abeto recuperou a consciência quando estava sendo tirado da embalagem no pátio de uma casa, com várias outras árvores, e ouviu um homem dizer: só queremos uma, e esta aqui é a mais bonita, é linda. Então chegaram 2 funcionários de uniforme e carregaram o abeto para dentro de um belo casarão. Quadros pendiam das paredes e vasos de porcelana pintados com leões estavam apoiados perto do forno alto de tijolos. Havia cadeiras de balanço, sofás forrados de seda e mesas enormes cheias de pinturas. Havia livros e brinquedos que tinham custado 100 vezes $100, ou ao menos isso era o que as crianças diziam. Então, o abeto foi posto em um grande barril de areia e colocado sobre um tapete muito bonito. O barril era todo revestido de lã verde, para que ninguém visse que era um barril. Ah, como o abeto tremia de emoção! O que aconteceria com ele agora? Entraram na sala umas jovens senhoritas que, com a ajuda de algumas criadas, decoraram a árvore. Em um galho, elas penduraram pequenos sacos de papel colorido, recortado, e em cada saquinho puseram guloseimas. De outros galhos pendiam maçãs douradas e nozes, como se tivessem brotado ali. E na parte de cima e por todo lado havia centenas de velas vermelhas, azuis e brancas, que foram amarradas aos galhos. O abeto nunca tinha visto nada daquilo antes. Abaixo das folhas verdes foram colocados bonecos idênticos a homens e mulheres de verdade. E bem lá no alto amarraram uma estrela de lantejoulas douradas. Ah,
Era tudo tão lindo. Hoje, as moças exclamaram: a noite vai ser tão brilhante. O abeto, por sua vez, pensava: ah, que fique de noite logo, para que as velas sejam acesas. Então saberei o que mais vai acontecer. Será que as árvores da floresta vão vir me visitar? E durante o voo, os pardais vão espiar pelas janelas? Será que eu vou crescer mais rápido aqui do que na floresta? E será que ficarei com esses enfeites no verão e no inverno? Ai, eu bem que queria saber. Mas tentar adivinhar estava se revelando bem pouco útil. As costas do abeto começaram a doer com essas tentativas, e esta dor é tão ruim para um abeto como a dor de cabeça é ruim para nós. Por fim, as velas foram acesas e que esplêndida ficou a árvore iluminada. Todos os galhos do abeto tremiam tanto de alegria que uma das velas caiu e queimou algumas folhas. Socorro, acudam! Gritaram as moças, mas não houve nenhum dano, pois elas rapidamente apagaram a chama. Depois disso, o abeto tentou não tremer mais, pois o fogo tinha lhe dado muito medo e ele estava aflito por não estragar nenhum dos belos enfeites, cujo brilho o hipnotizava. Eis que as portas se abrem e um bando de crianças entra correndo, como se tivesse a intenção de derrubar a árvore. Elas foram seguidas a passos lentos pelos mais velhos. Por um instante, os pequenos ficaram imóveis, mudos de maravilhamento, e depois começaram a gritar de alegria, até que a sala toda reverberava. Eles dançaram em volta da árvore enquanto pegavam um presente após o outro. O que elas estão fazendo? O que vai acontecer em seguida? Pensava o abeto. No final, as velas queimaram até chegar aos galhos e foram apagadas. As crianças receberam permissão para pegar as coisas da árvore. Ah, e como elas correram para cima do abeto! A agitação foi tanta que os galhos se partiram. Se a árvore não tivesse presa ao teto pela estrela, teria caído no chão. A criançada correndo e se divertindo com os brinquedos, e ninguém reparou no abeto, a não ser a babá, que veio espiar por entre os galhos, em busca de alguma maçã ou figo que tivesse sobrado. Uma história! Gritaram as crianças, puxando um homem baixo e gordinho na direção da árvore. Muito bem, vamos ficar na sombra esverdeada, respondeu o senhor enquanto se sentava debaixo dela. E a árvore terá o prazer de ouvir também. Mas eu vou contar apenas uma história. Qual vai ser? De Ivede Avede ou de Humpty Dumpty, que caiu da escada e depois se casou com uma princesa. Que caiu da escada e depois se casou com uma princesa? Ivede Avede, gritaram uns. Humpty Dumpty, gritaram outros. Armou-se uma grande confusão, mas o abeto continuou imóvel e calado, pensando: será que devo me envolver nisso? Será que devo fazer algum barulho também?
mas ele já tinha cumprido sua função de divertir as crianças e elas não lhe davam mais a menor atenção. O Senhor contou a história de Humpty Dumpty, de como ele rolou escada abaixo, mas se levantou, cresceu e casou com uma princesa. As crianças bateram palmas e pediram mais uma, pois queriam ouvir a história de Ivete e Avete. Mas daquela vez tiveram de se contentar só com a do Humpty Dumpty mesmo. Depois disso, o abeto caiu em profunda reflexão. Nunca os pássaros da floresta haviam contado uma história como a do Humpty Dumpty, que se casou com uma princesa, apesar de ter caído da escada. Ora, então é assim que as coisas são no mundo. O abeto pensou. Ele tinha acreditado na história toda, já que ela havia sido contada por um homem muito agradável. Bem, quem sabe, talvez eu também caia e me case com uma princesa. O abeto ficou ansioso, esperando pela noite seguinte, acreditando que mais uma vez seria decorado com luzes e brinquedos, enfeites dourados e frutas. E pensou: amanhã não vou tremer, vou aproveitar todo o meu esplendor e ouvir novamente a história de Humpty Dumpty. E quem sabe também a de Ivete e Avete. Ele também passou a noite toda em silêncio pensando. Pela manhã os empregados e a criada entrarão. Agora, o abeto pensou, toda a minha glória vai recomeçar. Só que as pessoas o arrastaram primeiro para fora da sala, depois pela escada acima até que chegarem ao sótão, onde o atiraram para um canto escuro, onde nenhuma réstia de sol chegava lá, e o abandonaram. Mas o que significa isso? A árvore se perguntou. O que é que eu vou fazer aqui? Deste lugar não dá para escutar nada. O abeto se apoiou na parede e lá ficou refletindo e refletindo. E ele teve tempo de sobra para refletir, pois dias e noites se passaram sem que ninguém se aproximasse. E quando finalmente uma pessoa chegou, foi só para empurrar umas grandes caixas para outro canto, de modo que a árvore ficou completamente escondida das vistas, como se jamais tivesse existido. Agora é inverno, pensou o abeto. O solo está duro e coberto de neve, e as pessoas não têm como me replantar. Vou ficar abrigado aqui até que chegue a primavera. Afinal, todo mundo é muito atencioso comigo. Mesmo assim, gostaria que este lugar não fosse tão escuro, nem tão horrível solitário, sem nenhuma lebrezinha sequer para eu observar. Como era gostoso lá na floresta, quando a neve lentamente cobria o chão e quando a lebre passava por mim correndo. Até quando me saltava também, apesar de na época eu não gostar. Que solidão terrível. Quinte, quinte, guinchou um ratinho, espiando cautelosamente o abeto. Em seguida, apareceu mais um, e ambos farejaram a árvore e caminharam entre seus galhos.
Ah, está muito frio, disse o ratinho. Se não estivesse, nós ficaríamos muito bem aqui, não é, velho abeto? Eu não sou velho, respondeu o abeto. Tem muitos bem mais velhos do que eu. De onde você vem? Os ratos perguntaram, cheios de curiosidade. E o que você conhece? Já esteve nos lugares mais lindos do mundo e pode nos contar tudo sobre eles? Você já esteve em uma loja onde tem queijo nas prateleiras e os presuntos ficam pendurados no teto? Em uma loja é possível andar no meio das velas de sebo. Dá para entrar magrinho e sair gordinho. Não sei nada sobre isso, o abeto respondeu. Mas eu conheço a floresta, onde o sol brilha e os pássaros cantam. Então a árvore contou aos ratinhos sobre sua juventude. Eles nunca tinham ouvido nada parecido na vida. E depois de escutarem com a máxima atenção, disseram: Ah, quantas coisas você viu! Você deve ter sido muito feliz. Feliz? Exclamou o abeto, mas em seguida, refletindo sobre o que tinha acabado de contar, falou: Ah, sim, afinal, aqueles foram mesmo dias felizes. Mas quando ele continuou e contou tudo sobre a noite de Natal e como tinha sido enfeitado com bolos e luzes, os ratinhos disseram: Como você deve ter sido feliz, velho abeto. Mas eu não sou nem um pouco velho, respondeu. Vim da floresta neste inverno e só agora cheguei ao meu crescimento máximo. Você conta histórias maravilhosas, os ratos responderam. Na noite seguinte, 4 outros ratinhos apareceram para ouvir o que o abeto tinha para contar. Quanto mais ele falava, mais recordava. E no fim pensou consigo mesmo: sim, aqueles foram dias felizes, mas eles podem voltar. O Humpty Dumpty caiu da escada e mesmo assim se casou com uma princesa. Talvez eu possa casar com uma também. Foi quando o abeto pensou em uma linda bétula que crescia na floresta. Uma princesa de verdade e muito linda. Era o que a bétula era para ele. Quem é Humpty Dumpty? Um ratinho perguntou. Então o abeto contou a história toda. Ele se lembrava de cada palavra. Os ratinhos ficaram tão encantados que começaram a pular e saltar na árvore. Na noite seguinte, apareceram vários outros ratos. E no domingo, 2 ratazanas vieram junto. Mas as ratazanas disseram que a história não era nem um pouco bonita. E os ratinhos ficaram tristes, porque aquele comentário fez com que eles gostassem menos da história também. Você só sabe essa história? Quiseram saber as ratazanas. Só essa escutei na noite mais feliz da minha vida. Mas na hora não percebi que estava sendo tão feliz. Nós achamos que é uma história bem sem graça, as ratazanas responderam. Você não sabe nenhuma sobre toucinho, nem sobre velas de sebo em uma loja? Não, respondeu. Não, o abeto respondeu.
Então até logo e passar bem, as ratazanas falaram, e em seguida foram embora. Depois disso, os ratinhos também se mantiveram longe, e a árvore suspirou e disse: como foi agradável ter aqueles ratinhos alegres ao meu redor, ouvindo enquanto eu falava. Agora, tudo isso também pertence ao passado. Entretanto, vou me considerar bem feliz de novo quando uma pessoa vier me tirar deste lugar. Mas será que isso irá acontecer algum dia? Sim. Certa manhã apareceram umas pessoas para arrumar o sótão. Elas retiraram as caixas e a árvore foi tirada de seu canto, atirada rudemente no chão e depois arrastada para fora até a escada, onde brilhavam os raios de sol. Agora a vida está começando de novo, o abeto falou, alegrando-se com o sol e o ar fresco. Os empregados o levaram tão depressa para baixo até o pátio que ele se esqueceu de pensar em si mesmo e só conseguiu olhar em volta. Havia tanto para ver. O pátio ficava perto de um jardim e tudo parecia estar brotando. Rosas frescas e perfumadas pendiam de estacas. Tílias estavam florindo e andorinhas voavam por todo lado, gritando: piu, piu. Meu namorado está chegando, mas não era do abeto que elas estavam falando. Agora vou retomar minha vida, a árvore falou, toda feliz, esticando os galhos. Mas, pobre dela, seus galhos estavam murchos e amarelados, e ela foi deixada em um canto afastado no meio de ervas daninhas e urticas. A estrela de papel dourado permanecia no topo e brilhou ao sol. No mesmo pátio estavam duas das crianças que na noite de Natal tinham dançado alegremente em volta do abeto. O menino mais novo viu a estrela dourada e correu até ela e a arrancou. Olha, o que ainda estava preso naquele abeto feio e velho, ele disse, pisoteando os galhos até que se partiram debaixo de suas botas. O abeto observou as flores frescas e vivas no jardim. Depois olhou para si mesmo e desejou ter continuado na escuridão do sótão. Ele pensou em sua mocidade na floresta, depois na noite de Natal e em seguida nos ratinhos que tinham ido ouvir a história do Humpty Dumpty. Passado, passado, lamentou a pobre árvore. Como eu queria ter me divertido enquanto podia. Agora é tarde demais. Então veio um rapaz e cortou o abeto em pedacinhos, até que uma grande pilha de lascas se acumulou no chão. Os pedaços foram colocados em uma fogueira e rapidamente brilharam com grande intensidade, enquanto a árvore suspirava fundo e cada gemido parecia um pequeno disparo de pistola. Então as crianças que estavam brincando vieram sentar na frente do fogo, olharam para as chamas e imitaram o som, tlec, tlec. Mas a cada tlec, que era um suspiro profundo, a árvore estava pensando em um dia de verão na floresta, ou em uma história de inverno, quando as estrelas reluziam, e na noite de Natal e no Humpty Dumpty, que foi a única história que o abeto conheceu na vida,
e aprendeu a contar, até que por fim toda a madeira foi consumida e os meninos ainda estavam brincando no jardim. E o mais novo tinha colocado no peito a estrela dourada que havia enfeitado a árvore na noite mais feliz de sua existência. Agora tudo era passado, e a vida da árvore tinha passado, e a história passou também, pois todas as histórias precisam chegar ao fim, uma hora ou outra. E assim termina a história do abeto. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham uma ótima noite de sono. Boa noite. Tchau, tchau.